satisfaz, tua presença restaura a paz, a tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Satisfaz, tua presença restaura a paz, a tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz, a tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Olá, tudo bem? Que bom que você veio mais uma vez para darmos continuidade no estudo da Palavra de Deus, onde estamos trabalhando aos domingos uma série muito especial, cujo título é Jesus Restaurador da Vida. E hoje nós iremos trabalhar o tema número 4, que tem como título Jesus e a oração. E é um estudo muito especial, então nos acompanhe até o final para que nós possamos aprender grandes lições para a nossa vida, para aqueles que querem estar com Jesus até Ele voltar. Irei iniciar este momento dizendo para você uma frase muito conhecida e muito importante. A oração é a respiração da alma. Então, da mesma forma que uma pessoa morre se não respirar, uma pessoa também pode morrer espiritualmente se não orar. E tem duas coisas muito importantes que eu quero te dizer sobre a oração. Primeira coisa, quando você ora, Deus não vem até você. Porém, quando você ora, você é elevado à presença de Deus. Entendeu isso? Quando você ora, Deus não desce até você,
mas quando você ora, você é elevado até a presença de Deus. Segunda coisa importante que eu quero te dizer sobre a oração. Quando alguém fizer qualquer mal para você, ore por ela. Porém, pode ser que a sua oração não necessariamente vai transformar a pessoa, mas certamente a oração vai transformar você. Gravou as duas coisas? Maravilha! Então vamos começar o nosso tema do estudo de hoje. Porém, antes de começarmos, eu quero chamar minha dupla missionária, o pastor Luiz, e ele tem algo especial para falar para você, tudo bem? Segura um pouquinho aí. Pastor Luiz, por favor, venha aqui e diga algo especial para eles. Olá, tudo bem? Chega mais perto. Estamos felizes porque estamos iniciando mais um tema da Palavra de Deus e hoje o nosso estudo com certeza será muito especial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também. Obrigado ao nosso instrutor bíblico, nossa instrutora bíblica, que está apoiando, ajudando, coordenando esse curso bíblico com você. Eu estou feliz em saber que você está estudando a Palavra de Deus e também eu sei que tem um pequeno grupo, sei que tem uma classe bíblica, eu sei que tem pessoas reunidas e pessoas sozinhas também. O importante é que estamos nesse momento preparados para estudar a Bíblia. E para isso eu convido você para uma oração. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra, ilumina-nos e abençoa-nos agora, para que através do Espírito Santo possamos compreender a Tua Palavra e aceitá-la. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você sabe que uma das histórias mais impressionantes que nós temos notícia, que nós temos como registro, foi a história do famoso navio Titanic. No dia 14 de abril de 1912, esse famoso navio, ele partiu da Inglaterra para Nova York, Estados Unidos. Essa é uma história bem conhecida, correto? E em sua primeira viagem, fazendo essa primeira viagem, que era uma coisa extraordinária, sensacional, que todo mundo realmente esperava, foi noticiado no mundo inteiro. E de repente ninguém imaginava que aquela primeira viagem também seria a última. Por quê? Porque às 11h40 da noite, o pior aconteceu. O navio se chocou contra um bloco de gelo, um iceberg. E o resultado foi que abriu um enorme buraco no seu casco e ele começou a afundar lentamente. E era um baita de um navio. E estava totalmente cheio de pessoas. E de repente, aquele navio começa a afundar, e ele desapareceu nas águas do oceano. Mais de 1.500 pessoas morreram naquela noite. Que tragédia, que notícia horrível, não é verdade? Mas tem um detalhe, havia um coronel chamado Archibald Gracie. Esse coronel era um dos passageiros do Titanic. E a sua esposa o aguardava a milhares de quilômetros do local do acidente. Porém, naquela noite, a sua esposa não conseguia dormir, sentia uma angústia no peito, sentia algo estranho e ela começou a orar intensamente. E foi justamente naquela madrugada, de tanto que a esposa estava clamando e orando, foi que o seu esposo, o coronel, que também estava naquele acidente, estava naquele navio, de repente passa um bote salva-vidas. E ele, depois de nadar tanto, já estava cansado, já não tinha mais forças para continuar. Ele então se agarra naquele bote e ele é salvo. E depois, conversando com a esposa, eles descobriram que foi justamente no horário que a mulher estava orando que apareceu o bote salva-vidas. Que coisa, né? É isso mesmo. Quando a gente ora, Deus trabalha. Quando você clama, Deus age. Quando você confia, Deus faz milagres. Quando você fala com Deus, quando você confia nesse Deus e coloca tudo nas mãos dele, ele sempre vai trazer para você um salva-vidas, ou seja, uma salvação para a sua vida. Confia em Deus, confia na oração, ore sempre, sem cessar. Experimente o poder da oração. A oração que restaura, a oração que salva, a oração que te leva para mais perto de Jesus. Prepare o seu coração. Comece agora o estudo bíblico e daqui a pouco eu volto para participar com você mais um pouquinho.
Legal! Assim como o pastor Luiz disse, nós somos uma dupla e nós estamos aí aos domingos juntamente com você estudando a Bíblia. E hoje nós iremos, como eu disse, falar sobre o tema da oração. Já te falei duas coisas que são importantes sobre a oração e agora vamos para o texto base do estudo de hoje. E o texto que vamos usar para o estudo de hoje, ele se encontra no livro de Lucas. Lucas, o capítulo 18, tudo bem? Então pega a sua Bíblia ou acompanhe conosco a projeção. Lucas 18, de 9 a 14. Vou abrir aqui minha Bíblia e vamos então para o livro de Lucas. Lucas, capítulo 18, de 9 a 14. Tudo bem? Vamos lá então. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Que texto maravilhoso! E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, na verdade, sobre esta parábola que nós lemos sobre o fariseu e esse cobrador de impostos, nós vemos claramente 2 classes de pessoas, onde ambas estão orando, e nós conseguimos ver a diferença entre uma oração e a outra. Quando um se exalta, se achando justificado, se achando que está fazendo tudo correto e se exaltando diante dos outros, se comparando, o outro nem consegue levantar os olhos para o céu. Maravilha! Vamos então trabalhar a oração. E eu quero começar fazendo para você uma pergunta sobre oração. E a pergunta é: o que a Bíblia nos ensina sobre a oração? O que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia ensina para você? Então, neste momento, nós iremos ler alguns textos que são muito importantes para compreendermos a oração. O que a Bíblia nos ensina sobre oração? O que temos que aprender sobre ela? Vamos então, me acompanhe e vamos ler alguns textos. Vamos lá? Antes de começar o primeiro texto que nós vamos ler no livro de Mateus, Mateus 6, verso 6, eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Se lembre que a Bíblia é clara quando ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos partir do pressuposto como primeiro ponto importante que, inclusive, a fé, a oração, se não for feita com fé, ela não pode agradar a Deus. Então, sempre que você orar, ore com fé. Tranquilo? Então, vamos lá. Mateus, capítulo 6 e o verso 6. E aqui vamos encontrar a primeira coisa importante que a Bíblia nos ensina sobre a oração. E olha o que diz aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto irá te responder ou te recompensar. Ok? Então, a primeira coisa importante que nós aprendemos sobre oração é que nós devemos orar em secreto, porque Deus nos ouve em secreto. Agora, entenda que existe 2 tipos de oração.
Existe oração que nós fazemos em público e existe oração que nós fazemos individual, tudo bem? Não quer dizer que o texto está dizendo que temos que orar em secreto, que nós não podemos mais orar em público. Mas vou te dar um conselho. Sempre que for orar em público, não faça orações muito compridas. Tente fazer uma oração mais objetiva, tudo bem? Mas quando for falar com Deus sozinho, saiba que Deus te ouve em secreto. Deus é onisciente e Ele pode ler os seus pensamentos. Na verdade, nós percebemos na Bíblia, ainda mais no Salmo 139, que antes que você diga alguma coisa, Deus já sabia que você iria dizer. Tudo bem? Primeira coisa importante da oração. A segunda coisa importante da oração que nós temos que entender, eu vou te convidar a acompanhar comigo a leitura do livro de João. João 14, e vamos ler os primeiros versos. João, capítulo 14, e eu vou ler contigo os versos 13 e 14. E olha o que diz aqui. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, diz a Bíblia, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, a primeira grande lição que a Bíblia nos ensina dentro da palavra de Deus sobre oração, segunda grande lição, na verdade, é que nós devemos orar em nome de Jesus. Então, sempre que você for falar com Deus, seja em público ou seja pessoalmente, particularmente, sempre ore em nome de Jesus. Porque Deus, Ele olha para você, Ele olha para mim e Ele nos vê como santos, não porque nós somos, mas quando Deus olha para nós, Ele está olhando para o seu Filho Jesus pregado na cruz do Calvário. Então é pelos méritos de Jesus que nós somos justificados diante de Deus. Então nunca se esqueça que ao orar, devemos orar em nome de Jesus, porque os méritos são dele, foi ele quem morreu para nos salvar. Tranquilo? Vamos então para a terceira lição importante sobre oração que a Bíblia nos ensina. E vou te pedir para me acompanhar agora na leitura que está no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, o capítulo 2. Abra a tua Bíblia aí, também estou abrindo aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, e eu vou ler contigo o versículo 1. E olha o que diz o texto bíblico. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, a terceira grande lição que nós percebemos aqui em 1 Timóteo 2, versículo 1, é que nós devemos interceder por todos os homens. Então, nunca se esqueça, a oração intercessora tem grande poder. Tudo bem? Então, ore pelas pessoas, as pessoas que precisam, mas também ore agradecendo por aquilo que Deus tem feito na tua vida e na vida das pessoas que estão em tua volta. Tudo bem? Então, terceira grande lição, Deus, Ele espera que nós possamos interceder por outras pessoas. É melhor dar do que receber. Nunca se esqueça disso. E se tem algo muito especial que todos podemos dar para alguém, ofereça uma oração intercessora, para que Deus possa intervir na vida daquela pessoa e fazer maravilhas na vida dela. Tudo bem? Maravilha! Vamos então para outra grande lição que nós vamos aprender sobre oração na Bíblia. E agora vamos voltar para o Antigo Testamento no livro de Daniel. Então aqui em Daniel vamos encontrar uma outra grande lição muito especial e que precisamos entender, compreender e viver. Daniel capítulo 6 e o verso 10 diz o seguinte: Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas, para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Veja que maravilha!
outra lição importante que nós aprendemos sobre oração. Daniel agora ele estava angustiado e ele, segundo o texto bíblico, ele costumava ir para o seu quarto. E ele agora se colocava diante de Deus e ele orava. Quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Então Deus espera que nós possamos usar dessa ferramenta poderosa que é a oração. Use com muita facilidade, use em abundância, ore o quanto você puder. Quanto mais, melhor. Na verdade, o que a Bíblia diz sobre oração é o seguinte: orai sem cessar. Então Deus espera, na verdade, que a sua vida e a minha vida esteja continuamente na presença de Deus. O que significa isso? Orar sem cessar. Significa que para falar com Deus, você não precisa estar necessariamente só de joelhos, só com os olhos fechados, mas podemos e devemos falar com Deus em todos os momentos. Por exemplo, se você está em casa lavando as vasilhas, minha amiga, ore a Deus. Eu disse amiga, mas pode ser amigo. Inclusive, eu também lavo vasilhas para poder ajudar a esposa. Esteja com a mente ligada a Deus. Se você está no volante dirigindo, esteja falando com Deus. Se você está brincando, está estudando, não interessa. Esteja o tempo todo ligado a Deus. Isso é orar sem cessar. Mas nunca dispense aquele momento pessoal seu e Deus em uma hora tranquila, em um lugar sossegado, só você e Ele, tudo bem? Mas ore o quanto mais, melhor. Ore sempre a Deus, ok? E o mesmo Daniel, um pouquinho para frente no capítulo 9, vai nos apresentar uma outra lição muito importante sobre oração. Daniel 9, versículo 4 e versículo 5. Olha o que diz aqui. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, ó Deus, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aqui nós vimos alguns pontos importantes. O primeiro ponto é que Daniel, no momento da oração, ele confessava os teus pecados. E um dos pontos que ele destacou aqui sobre o seu pecado, ele fala sobre a negligência, sobre a desobediência dos mandamentos de Deus. Que, na verdade, desobedecer à lei de Deus, segundo já vimos no estudo anterior, em 1 João 3, verso 4, significa pecar. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós quebramos os seus mandamentos, nós cometemos pecado. Então, aqui Daniel, ele reconhece o erro do teu povo e ele confessa os pecados ao Senhor. Nunca se esqueça, exalte a Deus enquanto está orando, mas nunca se esqueça de poder confessar os teus pecados. Tranquilo? Um outro ponto muito importante e que temos que entender sobre a oração na Bíblia está no livro de Mateus novamente. Vou te convidar a ir novamente em Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7, e nós vamos ler aqui o versículo 7 e o versículo 8. E olha o que diz aqui, o que ensina aqui sobre oração. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, pois aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o filho lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe lhe dará uma cobra? Aqui nós estamos encontrando, ou nós encontramos, 3 verbos muito importantes. O primeiro verbo é pedir, peça a Deus. O segundo verbo é buscar. Então, além de você pedir, não se esqueça de trabalhar, de buscar, se esforçar. Tudo bem?
Oração é orar, mas essa oração tem que me levar a uma atitude, a uma ação. E o terceiro verbo importante é bater. Então, incomode, insista com Deus. Então, peça a Deus. Busque, se esforce, trabalhe para que aconteça. Incomode a Deus. Peça, insista, para que Deus possa, então, te dar o resultado. E o resultado, segundo nós vimos aqui, é que nós iremos receber, nós iremos encontrar e as portas irão se abrir. Mas tem algo que nós temos que entender também. Não quer dizer porque eu pedi algo, porque eu me esforcei por aquilo, porque eu insisti, não quer dizer que Deus vai fazer. Porque nem tudo que nós pedimos é a vontade do Senhor. É o que Deus espera para nós, é o melhor para nós. É como você vê uma criança que está brincando e agora ele chega para sua mãe e fala: mãe, me dá uma faca para brincar. E ele fica insistindo com sua mãe, ele fica tentando, esforçando. Mas a mãe não vai dar, porque a mãe sabe que ele pode se ferir gravemente. Então nunca se esqueça, Deus é o teu Pai e Ele espera o melhor para você. Então sempre que você pedir algo, trabalhar por aquilo, se esforçar por aquilo e insistir com aquilo, saiba que Deus pode responder de 3 formas. Deus pode dizer sim, Ele pode dizer não, ou Ele pode dizer espere um pouco. Ainda não é o momento, tudo bem? Mas é assim que devemos orar. E eu então pergunto para você, qual foi a condição apresentada por Jesus no final da sua oração? Qual foi a condição que Jesus, então, nos apresentou? Então, Jesus fez uma oração muito importante e no final dela, ele apresentou uma condição. No livro de Marcos, eu quero te convidar a acompanhar comigo, um pouquinho para frente de Mateus, próximo livro. No livro de Marcos, nós iremos ler o capítulo 14, Marcos 14, versículo 36. Olha o que diz aqui, qual é a condição que Jesus colocou no final da sua oração. Ele diz assim: dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Você percebeu aquilo que acabamos de falar? Jesus estava diante da morte. Ele sabia o que o esperava. E agora, nessa oração, que ele faz um Getsêmani, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E eu pergunto para você, Deus permitiu que o cálice fosse passado? Ou ele teve que passar pelo sofrimento e a morte? Você percebeu? Então, Deus, para ele tudo é possível. Porém, temos que entender que eu tenho que pedir conforme a vontade de Deus. Jesus queria que o cálice fosse passado, mas Deus não lhe concedeu aquele pedido. E da mesma forma, nem todo pedido que nós fazemos, Deus também irá conceder. Tranquilo até aqui? Avançando então, quero fazer mais uma pergunta para a nossa reflexão, para o nosso estudo. Diante da morte, agora Cristo morreu, Jesus orou. Por quais pessoas? Cristo, sendo Deus, veio a este mundo, sofreu, carregou uma cruz que não lhe pertencia e agora ele foi pregado. E quando ele é pregado, ele faz uma oração. E a pergunta é, essa oração que ele faz na cruz do Calvário, ele faz por quem? Olha o que diz o texto bíblico de João 17, o verso 20. E você vai ver por quem Jesus orou antes de morrer. João 17, e eu vou ler contigo o versículo 20. Olha o que fala aqui. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, diante da morte, Jesus faz uma oração e, segundo o livro de João, ele não está orando só pelos discípulos que estavam com ele,
mas ele estava orando por você e por mim. Ele estava orando por todas as pessoas que haveriam de crer nele por intermédio da tua palavra, a palavra de Deus. Ok? Mais uma pergunta importante para o nosso estudo. A exemplo de Jesus, o que você e eu devemos fazer? Jesus deu exemplo e, baseado no exemplo dele, o que se espera que nós façamos. Olha o que diz o livro de Tiago. Aqui em Tiago, depois de Hebreus, eu vou ler contigo o capítulo 5 e o verso 16. E olha o que diz aqui. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros. E ele continua. E orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, é exemplo de Jesus, nunca se esqueça. Nós devemos confessar os nossos pecados. Nós devemos orar uns pelos outros, porque a oração de um justo, ela pode muitas coisas, pelo poder de Deus em nossas vidas. Eu quero concluir esse estudo de hoje dando para você 4 conselhos importantes. O primeiro conselho que eu quero te dar, baseado em Atos 6, 6 e 7, é que nós devemos pregar a palavra. Nunca se esqueça disso. Pregue a palavra. Segundo conselho muito importante para aqueles que querem ir para o céu, interceda pelos outros, especialmente pelos enfermos. Faça orações intercessoras. Terceiro conselho importante, clame a Deus pedindo por sabedoria. Lembrando que, segundo Salomão disse, sabedoria é o temor do Senhor. E essa sabedoria quem dá é o Espírito Santo de Deus. Quarto e último conselho, perdoe quem ofendeu você. E Deus também vai perdoar os seus pecados, as suas dívidas, as suas ofensas, e Ele vai preparar você para o lar celestial. E eu irei fazer para você um apelo. E neste apelo, eu quero saber se você deseja de todo o teu coração que o Espírito Santo de Deus te ajude a ser um homem, a ser uma mulher de oração. Se você deseja ser um homem de oração, uma mulher de oração e deseja que o Espírito Santo te ajude nessa caminhada, nessa jornada, sabedores de que a oração é a respiração da alma, eu quero que você ouça um recado muito especial do amigo e dupla missionária, Pastor Luiz. Tudo bem? Fica aí. Pastor Luiz, por favor, vem aqui e diga algo especial para eles, porque eles estão esperando. Que Deus os abençoe. Um grande abraço. Muito bem, Deus seja louvado, né? Esse é um tema realmente importante, vital para a nossa vida espiritual. Eu tenho certeza que você já entendeu sobre a oração, mas uma pergunta-chave é a seguinte: você sabe orar? Algumas pessoas, elas se confundem um pouco na hora da oração. Há uma diferença entre a reza e a oração. A reza é quando você decora uma oração e você repete aquela oração sempre. A oração é quando você abre o seu coração a Deus e fala exatamente o que você está sentindo, e você é sincero com Deus e você conversa com Deus como se estivesse conversando com o seu melhor amigo. Entendeu? Por isso é importantíssimo que você saiba a importância da oração. Outra coisa, a gente ora a Deus, você conversa com Deus o Pai e faz isso em nome de Jesus. E o Espírito Santo ajuda cada um de nós na oração, como diz a própria Bíblia lá em Romanos 8, com gemidos inexprimíveis, isto é, o Espírito Santo é como um tradutor, um intercessor na oração. Mas você ora ao Pai em nome do Filho, em nome de Jesus, tá bem? É assim que diz a palavra de Deus.
Agora veja uma coisa o que diz Mateus capítulo 6. Esse é um texto clássico e é um texto básico também quando se fala da oração. Mateus capítulo 6 chama a nossa atenção para o versículo 6, que diz assim, aliás, versículo 5 primeiro. E quando orardes, não seja como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e oras ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. O verso 7 fala assim, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Entendeu? Então veja, quando você for orar, seja sincero, não seja como os hipócritas. Seja franco, sincero, honesto com Deus na sua oração. O verso 6 fala, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, conversa com Deus. Deus vai estar ali do seu lado, te ouvindo de maneira muito especial. E o verso 7 fala assim, quando você for orar, não precisa usar de vãs repetições. Ou seja, não é o volume da repetição que vai fazer Deus te ouvir. Algumas pessoas se equivocam e acham que se ficarem repetindo, tipo assim, glória, 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 acha que essa repetição vai emocionar, vai criar um clima. Não é isso. Outros ficam aleluia, 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 aleluia. Também não é assim. Outros ficam Jesus, 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 Jesus. Outros ficam Pai eterno, Pai eterno, Pai eterno. Não é assim. A oração é um diálogo. Você fala com Deus de maneira muito sincera, racional, inteligente, e você lê a Bíblia e Deus fala com você através da Bíblia. Deu para você entender? Esse é o ponto. E agora veja o que diz aqui, Mateus 7, verso 7. Fala assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Pronto, aqui está muito claro. Ou seja, a gente deve pedir, buscar e bater. Em outras palavras, ser perseverante na oração. Agora, a oração não é só para você pedir e agradecer, pedir e agradecer, pedir e agradecer. Não. A oração é também para pedir, é também para agradecer, mas a oração é para você se relacionar com Deus. É para você ter uma intimidade com Deus. Entendeu ou não? Então isso é importantíssimo. Algumas pessoas pensam que a oração é um ritual, onde você se ajoelha, você apresenta uma série de pedidos, depois uma série de agradecimentos e acabou, cumpri minha obrigação. Não, a oração é para você conversar com Deus, abrir o coração para Ele, dialogar com Deus, falar, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu estou pensando em fazer tal curso, eu estou pensando em viajar para tal lugar, eu tenho um filho que está com esse problema, eu tenho meu marido que está com aquele problema, minha esposa tem essa dificuldade, eu tenho um sonho, eu estou pensando em tal ideia, o que o Senhor me diz? O que o Senhor acha sobre isso? Me mostra, me orienta, me dê o direcionamento. Deu para você entender? É você conversar com Deus. E depois que você conversar com Ele, você deve ler a Bíblia, porque através da leitura da Bíblia, você vai obter de Deus a resposta. Ou seja, é através da Bíblia que Deus vai falar com você e vai te dar a resposta. Mas não só pela Bíblia, Deus também usa pessoas, circunstâncias, meios. Deus tem várias formas de responder a sua oração. Mas eu resumo de três maneiras as respostas de Deus. Atenção! Deus pode responder sua oração dizendo sim e te dar o que você pediu. Deus pode responder falando não e não dar o que você pediu. E Deus pode falar assim, espera um pouco, eu vou dar, mas não é agora. Entendeu? Então, põe na sua cabeça uma coisa. Deus ouve todas as orações. E Deus atende todas as orações. O problema é que a gente às vezes não entende isso. A gente acha que Deus só ouviu e só atendeu quando Ele falou sim. E não é verdade. Deus responde sim, dá o que você quer. Deus responde não e não dá o que você quer. E Deus responde espera um pouco e Ele vai dar na hora certa, no tempo certo. Deu para você entender ou não? Existem orações que a gente faz que você vai passar a vida inteira e não vai ver a resposta concreta. Você vai morrer e não vai ver a resposta. Mas na manhã da ressurreição, quando Jesus voltar e ressuscitar você vai ver do seu lado a resposta da sua oração. Entendeu? Então, ore a Deus, converse com Deus. Orai sem cessar, diz a Bíblia. Tenha você
uma vida de oração. Amém? Está disposto a fazer isso? Está disposta a fazer isso? Tenho certeza que essa vai ser a maior bênção na sua vida. Faça isso, ande com Deus, converse com Deus, tenha uma vida de comunhão e não esqueça de ler a Bíblia, porque aí está a resposta de Deus para o seu coração. Amém. Eu vou agora fazer uma oração com você, mas eu queria avisar antes que durante a semana tem uma tarefinha para você na área de comunhão, relacionamento e missão, que é um processo de discipulado para você, tá bom? Leia os textos e participe conosco durante toda a semana. Agora, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tema de hoje, muito obrigado pelas orientações da Tua palavra sobre a oração. Nós estamos felizes porque agora eu posso falar com o Senhor através da oração. E eu quero louvar o Teu nome, exaltar o Teu nome, porque o Senhor é bom e porque a Sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, abençoe essa mulher, esse homem, esse casal, esse lar, essa família, esse pequeno grupo, essa classe bíblica de pessoas sinceras que estão buscando conhecer cada vez melhor a Tua palavra. Nós Te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.